Oi, amigos, beleza? A gente está estudando uma série de vídeos agora sobre termologia. A gente já estudou o que é temperatura e o que é calor, qual que é a diferença entre eles. Se você ainda não viu, é muito importante que você vá lá antes e depois volte aqui, beleza? Então, olha só, agora a gente vai estudar um pouco sobre o conceito de equilíbrio térmico. O que o nome já diz? Equilíbrio térmico, equilíbrio de temperaturas. Então, olha aqui. Quando eu falo equilíbrio térmico, eu estou falando de temperaturas iguais. Vou começar te dando um exemplo aleatório. Só que antes disso, lembra que acontece quando eu misturo um corpo mais quente, numa temperatura quente, com um corpo que está numa temperatura mais fria? Coloca gelo no chá. E aí você vai ver que o gelo vai esquentar. Ele derrete, depois ele esquenta. O que vai acontecer com o chá? Vai esfriar, até ele ficar tudo na mesma temperatura. E aí atingir o equilíbrio térmico. Então a temperatura mais quente, ela abaixa. A temperatura mais fria, ela sobe, até eles chegarem numa temperatura que não necessariamente é aqui no meio, tá? Depende de alguns fatores. Então, vou pôr aqui, por exemplo, é a temperatura de equilíbrio. Temperatura de equilíbrio térmico. Então, ela sempre vai estar entre a temperatura do mais quente e a temperatura do mais frio, até eles atingirem a mesma temperatura. Não necessariamente é no meio. Vou fazer aqui um exemplo aleatório com vocês. Imagine que você tem um corpo A, que tem 50 graus Celsius, e um corpo B que tem 10 graus Celsius. Eles estão num sistema isolado, ou seja, só tem os dois no mundo. E aí, o que vai acontecer? A gente já viu que o calor é a passagem de energia do mais quente para o mais frio. Então, eu vou ter a passagem de energia que eu chamo de calor. Isso vai acontecer até os dois corpos atingirem o equilíbrio térmico. Quando as temperaturas ficarem iguais, cessa essa passagem de energia. Então vamos supor, por exemplo, aqui que eles ficaram a 48 graus Celsius. Eu coloquei bem exagerado aqui para você ver que não precisa ser no meio certinho. Não é 10 e 50, não vai ficar 30 no final. Não necessariamente. Pode ficar? Pode. Pode não ficar? Pode também. Mas qual que é a regra? Sempre vai estar no meio da temperatura mais quente e da temperatura mais fria. O termômetro, ele usa o conceito de equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico ele é usado no termômetro. Para que serve um termômetro? Ó o nome. Termo tem a ver com temperatura. E metro tem a ver com o quê? Medida. Então o termômetro ele é um aparelho que faz medidas de temperatura. Imagina aqui a seguinte situação, uma pessoa está com febre, está 40 graus Celsius, ela ainda não sabe, ela vai usar o termômetro, e o termômetro está lá, temperatura ambiente 30 graus Celsius. Quando colocar os dois em contato, vai passar a energia de quem para quem? Da pessoa que está mais quente para o termômetro que está mais frio, certo? Então, essa passagem de energia eu chamo de calor, até os dois atingirem a mesma temperatura. Só que nesse caso, a temperatura fica tão próxima da temperatura da pessoa que a gente fala que é a temperatura da pessoa. Aqui, por exemplo, vai chegar em 39,99 graus Celsius. Então, você está vendo? Chegou o equilíbrio entre o termômetro e a pessoa é tão perto da temperatura da pessoa que a gente fala que é realmente aquela temperatura que a pessoa está. E aí, olha só, agora a gente tem a OBS mais importante desse conteúdo inteiro. Você precisa entender isso aqui para entender tudo depois. Quente não é a mesma coisa que calor. Quente é diferente de calor. Olha essa situação. Eu tenho dois corpos a 1000 graus Celsius e eles são colocados em contato. Tem muito calor ali? Não, não tem. Eles estão em equilíbrio térmico.
Quando eles estão em equilíbrio térmico, eu falo que as temperaturas são iguais, lembra? Se as temperaturas são iguais, tem calor? Tem como passar energia espontaneamente do mais quente para o mais frio? Não tem. Então eu falo que o calor é zero. Calor, geralmente a gente mede a quantidade de calor como a letra Q. Então eu vou reescrever assim, ó, Q igual a zero. Não existe calor nessa situação, que são dois corpos que estão na mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. Só que a energia térmica, aí sim, eles têm muita movimentação lá, então tem muita temperatura e tem muita energia térmica entre os átomos. Então a energia térmica está elevada. Então, apesar de ter muita energia térmica, não tem calor. E essa é a diferença entre quente e calor. Para ter calor, é obrigatório que as temperaturas sejam diferentes. Para ter uma temperatura quente, não. É só ter uma temperatura elevada, certo? Uma movimentação grande de moléculas. Fique comigo nos próximos vídeos. Eu espero muito ter te ajudado e tudo de bom!